Vamos falar sobre expressões regulares? Hoje a gente vai conversar sobre um problema com regex que pode inclusive tirar sistemas do ar. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev e hoje eu quero conversar bem rapidinho com vocês sobre um problema que a gente pode ter quando a gente utiliza expressões regulares ou as famosas regex que podem deixar nosso sistema lento ou até tirar um sistema do ar. Eu já falo o nome desse tipo de problema, mas primeiro eu quero mostrar ele acontecendo. Então vem aqui comigo para minha tela para você entender. Eu tenho aqui uma expressão regular que não está escrita da melhor forma possível, não é a mais simples possível, mas que basicamente garante que todos os caracteres de um texto são letras minúsculas. Então, se eu digito aqui alguma letra minúscula ou várias letras minúsculas, a gente tem aqui uma correspondência. Essa regex bate com o nosso texto. Se eu digito algum caractere maiúsculo, pronto, a gente não tem mais uma correspondência. Até aqui nada novo. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar muitos caracteres que casam com essa regex, que tem uma correspondência, antes de chegar nesse ponto aqui que a gente não tem mais a correspondência. E eu vou adicionando, e repara que já nessa string não tão grande, a gente tem um catastrophic backtracking. A gente tem aqui um erro bastante esquisito pelo nome, certo? Então o que aconteceu? Vamos entender o que é esse problema. As expressões regulares, e super simplificando o assunto, é o que eu vou explicar agora, as expressões regulares funcionam com uma técnica chamada máquina de estado. Essa máquina de estado precisa armazenar algumas informações e ir fazendo verificações, e o que está acontecendo aqui é uma espécie de loop ou recursão, onde essa regex está fazendo várias verificações para tentar verificar se existe uma correspondência com esse texto. E como eu adicionei vários caracteres que teoricamente teriam a correspondência com essa regex, e só no final eu tenho uma que não possui, a gente acaba tendo aqui um problema e simplesmente explode. Repara que aqui nesse site, o Regex 101, que é um site bem interessante para a gente utilizar a regex, ele tem várias possibilidades de sabores de expressões regulares que a gente pode utilizar. Aqui eu estou utilizando a padrão, que é a PCRE2, que é o que vem, inclusive, é a padrão do PHP 7.3 em diante, mas a gente pode escolher algumas outras. Então deixa eu aumentar essa string aqui e trocar, por exemplo, do PHP, que a gente viu aqui que, apesar de acontecer um erro, ele é rápido. Eu vou mudar para o JavaScript. E repara que ele está processando ainda e depois ele dá um timeout. E esse timeout só aconteceu aqui porque o site Regex 101 trata isso. Ele garante que essa execução não ocorra para sempre. Ele faz com que em algum momento ele simplesmente desista e fala, opa, eu não vou ficar rodando isso aqui, senão a gente vai ter problema. Agora eu vou pegar esse mesmo código, eu vou copiar aqui, deixa eu copiar a minha regex, eu vou abrir um inspecionador de elementos, eu vou dar alguns zooms aqui para vocês conseguirem enxergar, opa, não tanto, e eu vou pegar essa regex e testar contra essa string aqui. Copiei e colei. E quando eu der Enter, repara o que vai acontecer. O meu console não retornou nada. Normalmente ele retornaria aqui verdadeiro ou falso, porque ele está rodando ainda esse código. Então se eu digitar alguma outra coisa aqui, deixa eu criar um alerta. Criar um alert aqui, para que eu dei Enter e ele ainda não saiu, porque ele está travado. Esse código ainda está sendo executado, ele simplesmente interrompeu a execução. Eu não consigo rodar nenhum código enquanto isso aqui não terminar. E isso aqui demanda bastante processamento, e inclusive eu espero que eu não esteja travando, porque isso provavelmente está usando bastante processamento do meu computador. Então isso é o que a gente chama de Regex Denial of Service, ou negação de serviço através de expressões regulares. O que acontece? Se algum atacante perceber que você souber de alguma forma que você utiliza uma expressão regular que pode estar aberta a essa vulnerabilidade, ele pode enviar inputs, por exemplo esse texto aqui, que fazem o seu sistema simplesmente travar. E isso é um ataque de negação de serviço, ou seja, é um ataque que torna o seu sistema, torna o seu serviço indisponível. A gente não consegue mais acessá-lo. Existem algumas formas de resolver esse problema. Primeiro vamos ver como por padrão o PHP já lida com isso. Então eu vou abrir aqui um terminal, o terminal interativo do PHP, e eu vou fazer um var dump, certo? Eu quero ver o resultado exatamente dessa mesma regex aqui. Então deixa eu copiar. Primeiro, opa, o meu computador todo travou, então tudo bem, eu vou escrever a regex lá. Só vou precisar lembrar, né? Eu tenho o início da string e aqui um grupo de captura, a Z, isso daqui e a indicação da final da regex. Espero que eu tenha escrito certo. Eu vou digitar aqui alguma coisa muito grande, muitos caracteres, opa, esse aqui não, e no final uma letra maiúscula. E quando eu pego isso aqui, opa, eu provavelmente não abri, eu esqueci da função que executa a regex, né? Então beleza. O que eu estou fazendo? Eu estou executando aquela mesma regex, só que aqui no PHP. E repara que ele retorna rápido um valor
falso. Só que normalmente o que essa função retorna pra gente é um inteiro, se teve a correspondência da regex ou não. E quando a gente tem um falso, significa um erro. Então eu posso inclusive exibir esse erro aqui. Last error message. E com isso ele mostra que, opa, a gente teve um limite de backtrack, de pesquisa, vamos chamar assim, uma recursão. Isso foi excedido. Inclusive a gente tem uma configuração aqui no PHP, e deixa eu ver se eu me lembro dela sem pesquisar, pcre.recursion limit. Se eu não me engano, é isso. Perfeito. Então ele tem esse limite de recursão quando está utilizando a biblioteca PCRE, que é responsável por expressões regulares, e quando ele atinge esse limite, ele simplesmente para, ele não continua para evitar esse tipo de problema. Então essa é uma solução para a gente evitar a Regex Denial of Service, que é a gente simplesmente impedir a execução infinita, diferente do que o JavaScript faz. Uma outra forma é você sempre analisar com cuidado as suas expressões regulares, e repara que está até agora travado o meu navegador aqui. O que a gente faz, o que está causando o problema nessa nossa regex, são esses dois caracteres que indicam quantos desse grupo de captura a gente vai pegar. Por exemplo, esse mais indica que eu quero pegar o grupo de captura anterior, eu quero pegar um ou mais. Se eu trocasse esse maisinho aqui por asterisco, isso também daria o mesmo problema. Infelizmente eu não vou poder trocar agora porque eu travei o meu navegador mostrando para vocês como travar um sistema. Então, esse tipo de problema, quando a gente tem um grupo de captura e um desses caracteres que pega, opa, destravou finalmente, beleza. Quando nós temos aqui um quantificador dentro de um grupo de captura e depois, logo em seguida, fora desse grupo de captura, a gente tem outro quantificador, a gente pode cair nesse problema. Deixa eu fechar o meu console para garantir que eu não faça essa besteira de novo. E se eu modificar aqui de mais para asterisco, repara que eu vou ter exatamente o mesmo problema. Ele leva um tempinho e dá timeout. Então o primeiro ponto é evitar esse tipo de coisa. Ter um quantificador dentro do grupo de captura e outro logo depois fora desse grupo. Evitar esse tipo de cenário. Se a gente precisar disso, a gente tem que garantir que só vai ter um casamento, uma correspondência do nosso texto com a regex. Porque aqui a gente poderia ter, deixa eu pegar uma string que casa. Isso aqui casaria como se ele estivesse pegando primeiro esse primeiro caractere e depois todos os outros. Ou então nenhum caractere e depois todos os outros. 2 caracteres aqui e depois todos os outros. Então são várias possíveis correspondências dessa mesma regex. E por isso ele tenta encontrar um monte de coisa e vai achando, e no final não encontra e explode e a gente encontra esse erro. Ou seja, se você precisar por algum motivo ter um quantificador dentro e logo depois fora do grupo de captura, garanta que as correspondências vão ser limitadas, que a gente não vai ter um montão como aqui. E eu vou deixar alguns links aqui na descrição para vocês verem mais exemplos de problemas de expressões regulares que causam esse problema e uma solução um pouco mais detalhada, uma explicação um pouco mais detalhada. Porque a ideia aqui é mostrar o problema bem por alto para você ver ele acontecendo. E, inclusive, eu quero deixar uma pergunta para vocês, então me respondam nos comentários. Eu tô com a ideia de trazer uma série de vídeos sobre o básico de expressões regulares. Como montar expressões regulares básicas, o que significa cada um dos caracteres, o que são grupos de capturas, até avançar um pouquinho. Claro, eu não vou entrar em detalhes de como você criar um compilador de expressões regulares sobre máquina de estado, mas eu queria pelo menos dar uma boa base de expressões regulares. Então me digam aqui no comentário se esse conteúdo interessa a vocês. E espero ver vocês em outros conteúdos aqui do canal.